Fala, investidor! Tudo bom com você? Aqui quem fala é o Daniel Alvarenga, o investidor raiz, e hoje nós vamos para mais um vídeo direto ao ponto, onde eu vou comentar sobre um novo ETF lançado pelo Nubank em parceria com a B3 para pagamento de dividendos mensais. Esse é o primeiro ETF do Brasil com pagamento de dividendos mensais. E se você quer saber se vale a pena, se não vale a pena, quais são as vantagens de investir, quais são as desvantagens e se eu, Daniel, vou investir nesse ETF, vem comigo no vídeo até o final. E já chega logo deixando o like, se inscrevendo no canal e ativando as notificações para você não perder nenhum conteúdo novo. Agora, sem mais delongas, bora lá para o conteúdo do vídeo. Bom, o Nubank ele lançou dois ETFs, tá? Eu vou falar aqui principalmente sobre o NDIV11, que vai distribuir dividendos em tese aí mensalmente. Primeiramente, eu vou entrar aqui, né, te explicar o que é um ETF. ETF é a sigla para Exchange Traded Funds. Isto é, são fundos de investimento que captam recursos para aplicar em carteiras que seguem um índice como referência. Exemplo, o Ibovespa, né? O Ibovespa é o índice composto pelas maiores empresas do Brasil. Então, basicamente, um ETF é um fundo que vai captar recursos para investir em um pacote de ações que acompanham um determinado índice. Então, tem o exemplo aqui do Ibovespa, que é o índice composto pelas maiores empresas do Brasil. Nós temos lá no exterior, por exemplo, o índice mais conhecido é o S&P 500, que é o índice composto pelas 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Lá no exterior, nós temos uma gama muito maior de ETFs, porém aqui no Brasil esse mercado ele vem se desenvolvendo bastante aí nos últimos anos. Então, basicamente, o que você precisa saber é que através de um ETF você consegue comprar um pacote de ações que vai acompanhar um determinado índice. Bom, sabendo que o ETF ele vai investir em um determinado índice, né, ele acompanha aquele índice, a primeira coisa que nós precisamos saber é qual é o índice, né, que ele vai acompanhar. Então, no caso desses novos ETFs, o NDIV11 e o NSDV11, eles vão acompanhar o índice IBDV, que é o Bovespa Smart Dividendos B3. Esse índice é um novo índice lançado pela B3, que ele é derivado do Ibovespa, ou seja, é um índice que foi construído através de outro índice. E basicamente como ele funciona? Quando a gente fala do Ibovespa, é um índice composto pelas maiores empresas do Brasil. Então são as empresas, né, que tem um maior valor de mercado e que tem maior volume de negociação, as empresas mais líquidas. E o Bovespa Smart Dividendos, ele pegou basicamente as empresas do índice Bovespa, um quarto mais ou menos ali das empresas do índice Bovespa, que mais pagaram dividendos nos últimos anos. Então, qual seria o critério aqui para a seleção desses ativos? Primeiro, a recorrência no pagamento de dividendos. Então também não adianta a empresa ela ter pago muito dividendo e ter ficado ali alguns outros anos dando prejuízo. Basicamente esse índice ele fez a análise dos dividendos de todas as empresas que compõem o Ibovespa nos últimos 6 anos para fazer um filtro, né? Ver quais empresas que mais pagaram e as empresas que tiveram a melhor recorrência. Então eles analisaram a recorrência e também a quantidade de dividendos, o dividend yield. O dividend yield, se você não sabe, é quanto que a empresa pagou de dividendos frente ao valor de mercado. É um indicador muito conhecido aí que a gente utiliza também na hora da análise de ações. Então, basicamente, eles pegaram as empresas com os maiores dividend yield e que tiveram uma recorrência adequada de dividendos, porque não adianta a empresa, por exemplo, teve um dividend yield ali de 20% em um ano e depois ficou os outros anos sem pagar dividendos. Então eles fizeram esse filtro e com base, né, nas empresas que mais pagaram, com a melhor recorrência, eles deram peso para esses ativos para compor a carteira. E outra informação importante é que esse índice ele vai ser rebalanceado de 4 em 4 meses. Ou seja, a cada 4 meses a B3 vai fazer a mesma análise para ver quais foram as empresas
que mais pagaram dividendos, com a melhor recorrência, e vai reajustando o peso daqueles ativos em carteira. Ou seja, pode acontecer com o passar do tempo, uma empresa parar de pagar dividendos, ela sair do índice, ou até mesmo uma empresa que não tinha uma participação tão grande naquele índice, ela for pagando cada vez mais dividendos, ela ter um peso maior dentro daquele índice. Então, dessa forma, esse índice ele vai sofrendo alterações a cada 4 meses, que vão também estar influenciando aí no retorno do ETF. Agora eu estou entrando aqui no site da B3, eles informam, né? A B3 lança primeiro o índice, aqui está falando do índice, né? O IBDV. Ela explica que fez em parceria, né, com o Nubank, informando aqui, ó, reunirá as empresas que pagam os maiores dividendos proporcionais em relação ao preço da ação, que seria o dividend yield. Então aqui no site da B3, eu vou deixar na descrição, se você quiser ler, né, eu vou ficar lendo isso aqui tudo, mas eles informam, né, justamente isso que eu acabei de explicar para vocês. E o que interessa aqui, que eu gostaria de mostrar, é a composição da carteira. Ela é composta por 21 empresas e aqui tem o peso de cada um. Por exemplo, a que tem maior posição é a Taesa, conhecida aí por muitos investidores, né? Queridinha da galera. Taesa, tem a Vivo, BB Seguridade, Santander, Engie, entre outras empresas, né? Que tem o perfil de pagar bons dividendos, aqui Banco do Brasil. Então eles foram dando peso aqui, né? Para as empresas que tiveram melhor recorrência e com maiores dividendos aí nos últimos 6 anos. E aí a gente consegue ver que tem a Vale, temos também a Petrobras e por último que a CSN e a Marfrig entraram aqui também no índice. Então basicamente, se você comprar um desses 2 ETFs que o Nubank lançou, você vai estar investindo nessas empresas que eu acabei de mostrar aqui, sendo que a cada 4 meses esses percentuais eles podem alterar e também pode acontecer de sair uma empresa e entrar outras empresas dentro desse índice. Bom, Daniel, você já explicou como funciona o índice, como funciona o ETF. Agora eu quero saber quais são as vantagens, quais são as desvantagens, se vale a pena investir e se você vai investir nesses ETFs. Primeira vantagem que eu vejo aqui é a diversificação a baixo custo. O Nubank, né, informou que esse ETF ele vai entrar aí negociado a R$100, então é um baixo custo, né? R$100, a maioria dos investidores vão ter R$100 para poder investir, e sendo que você consegue uma diversificação bem relevante com pouco dinheiro. Então, conforme eu acabei de mostrar aqui, essa carteira, né, esse ETF, ele investe em 21 empresas. Então, você vai estar conseguindo investir em 21 ações com apenas R$100. Se você fosse comprar individualmente uma ação de cada empresa que está dentro desse índice, você teria que ter um desembolso muito maior. Então aqui você consegue ter uma carteira bem diversificada, ou seja, 21 ativos é uma boa diversificação com um baixíssimo custo de investimentos. E a questão da diversificação, nós sabemos que principalmente para quem está iniciando, não tem muito conhecimento, é muito interessante ter uma carteira mais diversificada, pois a chance de você cometer algum erro na hora de escolher os seus ativos, ela é maior porque você está aprendendo ainda. A outra vantagem é a gestão passiva. Pensa comigo, você ainda está aprendendo a investir, você não sabe analisar uma empresa ou você não tem paciência para ficar ali acompanhando a sua carteira. Poxa, eu vou acompanhar aquele ativo porque hoje eu estou comprando ali, por exemplo, o Banco do Brasil porque estou gostando, mas pode ser que daqui 10 anos o Banco do Brasil não seja um bom investimento. E aí, se você não acompanha a sua carteira, vai acontecer o seguinte, às vezes, em vez de você ganhar dinheiro, você vai perder. Porque aqui a gente fala de investimento para longo prazo, mas não quer dizer que você vai comprar um ativo e você vai simplesmente esquecer. Se você compra e larga lá por vários anos, a chance de você comprar um ativo que era bom anteriormente e depois ele ficou ruim é grande. Então isso aí pode acontecer muitas vezes. Como esse ETF ele já tem um rebalanceamento automático, você não precisa preocupar de ficar olhando, poxa, será que aquela empresa continua pagando bons dividendos? Será que aquela empresa continua dando lucro? Será que aquela empresa continua apresentando bons resultados? Não, você não precisa preocupar
preocupar, porque, conforme eu expliquei anteriormente, a cada 4 meses esse ETF vai fazer o rebalanceamento. Então vamos supor que aconteceu ali, por exemplo, vou dar o exemplo da Marfrig. A Marfrig vem apresentando prejuízo, está dentro do ETF, ela vem apresentando prejuízo, está passando por uma situação de endividamento um pouco complicada. Então é provável que com o passar do tempo, se ela manter essa situação, ela não vai pagar dividendos. E aí o que acontece? Ela ficar um bom tempo, ela ficou 1 ano, 2 anos sem pagar dividendos, automaticamente na hora de rebalancear essa carteira a cada 4 meses, eles vão tirar a Marfrig, ou seja, vão vender a Marfrig e vão colocar uma outra empresa que esteja pagando bons dividendos no lugar dela. Então você não precisa preocupar na hora de fazer a análise da sua carteira de investimentos para você fazer essa gestão. Por quê? Porque o próprio ETF ele vai fazer essa gestão, ele vai cortar, digamos assim, as frutas podres e vai colocar novas frutas naquela cesta, beleza? Então isso aqui gera muito mais praticidade para você que não tem tempo, não tem paciência para poder ficar acompanhando a sua carteira de investimentos. E além disso, né, dividendos todos os meses. A proposta do ETF é pagar dividendo todo mês, então você recebendo dividendo todo mês é uma grana entrando na sua conta para você poder usar para comprar outros ativos ou de repente juntar com o dinheiro que você já vai investir mensalmente, comprar mais cotas desse ETF. Então você tem uma recorrência ali de dividendos entrando na sua conta. Falando desses dividendos todos os meses, eu estou falando do ETF NDIV11. O Nubank também lançou o NSDV11, é o mesmo ETF, entre aspas, né? Ele segue o mesmo índice, investe nas mesmas empresas, mas ele automaticamente vai reinvestir os dividendos. Então, se você investir no NSDV11, não tem dividendo todo mês. Aqui eu estou falando do NDIV11. Então, se você for investir nele, vai ter um dividendo entrando todo mês. É uma forma de te dar uma tranquilidade maior também, porque a gente sabe que não vai ficar o tempo todo subindo, nem caindo, e nas quedas, às vezes está caindo, mas está entrando um dividendo ali na sua conta. Lembrando aqui, né, que pode acontecer de chegar em um determinado mês que as empresas pagarem muito pouco dividendo e talvez o fundo não distribuir com você esses dividendos. Mas a proposta do ETF é de pagamento de dividendos todos os meses. Bom, além disso, né, um outro ponto positivo, eu estou tirando esse gráfico aqui, a qualidade da imagem não está das melhores, porém, esse aqui é um estudo de 1957 a 2012, que foi comprovado lá nos Estados Unidos, que as empresas com maior pagamento de dividendos, os dividendos mais altos, olha só, rendimento em dividendos mais alto, as empresas com um rendimento mais alto superaram o mercado, ou seja, apresentaram um desempenho acima da média do mercado. Então aqui a gente consegue ver, olha só, o S&P 500, nesse período ele teve um retorno de aproximadamente 10% ao ano, enquanto as empresas com o maior pagamento de dividendos, maior rendimento, tiveram um retorno de 12,58. Essa diferença de 2,6 aproximadamente no longo prazo faz uma diferença monstruosa, tá? $1 teria virado $202, enquanto nas empresas com maior pagamento de dividendos virou que $678. Então o retorno foi mais do que 3 vezes maior do que a média do mercado. Fazendo uma pausa rápida aqui no vídeo para convidar você que tem interesse em acelerar os seus resultados rumo à liberdade financeira, construindo uma carteira previdenciária para você viver de renda. Eu estou com algumas vagas disponíveis para o meu programa de consultoria e dentro desse programa eu te entrego uma carteira totalmente personalizada, de acordo com o seu perfil de investidor, de acordo com seus objetivos e de acordo com a sua realidade. Então faça uma análise da sua carteira e te entrego uma nova carteira. Tudo que você vai precisar fazer é dar um Ctrl+C, Ctrl+V e colocar o dinheiro para trabalhar. Então se você tem interesse, vai ter um link aqui na descrição desse vídeo, é só você clicar e me chamar lá no WhatsApp para mais informações. Bora para cima, rumo à liberdade financeira. Inclusive, aqui fala, né, olha só, caso esse ETF existisse desde 2013, né, a própria B3 está comentando aqui, teria acumulado um retorno de 142% contra o Ibovespa de 87%. Ou seja, nesse exemplo que eles deram, o ETF também bateu aí o Ibovespa com folga, né, mais uma
amostra, né, que esse ETF tem o potencial sim de superar a média do mercado. Todavia, né, apesar dos estudos que eu mostrei, apesar dessa análise feita pela B3, isso aí é um retorno passado, não tem como eu garantir. Daniel, você tem certeza que esse ETF ele vai ter um desempenho melhor do que o Ibovespa? Não tem como a gente prever o futuro, mas em tese tudo indica que ele tem sim grandes chances de superar a média do mercado. Bom, e quais são as desvantagens, Daniel? Primeira desvantagem, né, são 21 empresas. Não quer dizer que todas essas 21 empresas são as melhores para você investir, né? Quando a gente vai fazer uma análise de uma empresa, o dividendo é um fator muito interessante, né? O dividend yield mostra que a empresa pode estar barata, sim, é um fator muito interessante para a gente considerar, mas não quer dizer, né, só porque a empresa tem o melhor dividend yield, os melhores dividend yields, que são os melhores investimentos para você poder fazer. Então, dentro desse ETF, obviamente, nem todas essas 21 empresas são as melhores para compor a sua carteira, né? Se você tiver um conhecimento acima da média, analisar com calma, talvez você poderia ter uma carteira um pouco mais enxuta, pegar alguns ativos que estão dentro desse ETF, mas excluir as empresas que não são tão boas, que não estão de acordo com o seu perfil de investidor. Quando você vai investir nesse tipo de ativo, você acaba investindo no pacote e dentro do pacote tem empresas que não são tão boas, tá? Além disso, a segunda desvantagem, que na minha opinião é a principal desvantagem do ETF, é a desvantagem tributária, tá? Primeiro, quando a gente fala de ETF, por via de regra, quando você vende a cota, né, vamos supor que você comprou ali por R$100, passou um tempo, valorizou, poxa, já tá 130, 200 reais, eu vou vender um pouco disso, vou pôr um dinheiro no meu bolso, vou vender um pouco disso, desse ETF, um pouco das minhas cotas e vou investir em outro lugar. Então, se você quiser tomar essa decisão de vender, ao contrário, por exemplo, quando nós investimos diretamente nas ações, aqui no Brasil, se você vende até R$20 mil por mês, você não precisa pagar imposto de renda sobre o seu lucro. Então, se você chegou ali, você está com lucro ali, vamos supor que você comprou uma ação por R$5, vendeu ela por R$30, mesmo você tendo todo esse ganho, se você vendeu ali no mês 19 mil, você não vai pagar nenhum centavo de imposto. Então, você tem essa vantagem tributária aqui no Brasil quando você investe diretamente nas ações. Quando você vai investir através de um ETF, não existe essa vantagem tributária, ou seja, vendeu com lucro, vai ter que pagar 15% sobre o seu ganho de capital, ou seja, você tem que apurar qual foi o lucro que você teve e vai pagar 15% sobre o valor daquele lucro. E a outra desvantagem é que os dividendos, né? Poxa, eu não vou vender, tá tranquilo. Eu quero só ficar recebendo dividendo. Esse dividendo entrando para você, ele já vai ser retido na fonte, ou seja, o leão já vai morder 15% desses dividendos. Se você, por exemplo, for investir no Banco do Brasil e ele fez essa distribuição em forma de dividendos, porque os juros sobre capital próprio tem imposto de renda também na fonte. Mas quando a gente fala da empresa fazer a distribuição dos seus lucros em forma de dividendos, esse dividendo ele é isento de imposto de renda. Então aqui você tem uma desvantagem no dividendo que entra na sua conta e você tem a desvantagem tributária de não poder vender até 20 mil sem ter que pagar imposto. E além disso, né, tem taxa de administração. Se você for investir em uma empresa diretamente, você não vai pagar taxa de administração. Ao contrário daqui, né? O Nubank, ele quer ganhar o dele também, né? Ele não vai criar um ETF ali de graça para dar só para poder ajudar todo mundo, né? Ele cria o ETF, mas ele, como toda empresa, ele quer obter lucro através disso, então ele cobra uma taxa de administração 0,5% ao ano. É uma taxa razoável, tá? Não é uma taxa alta. Geralmente, por exemplo, se você for investir em um fundo com gestão ativa, vou entrar na XP e vou buscar um fundo de investimento. Se você for fazer isso, geralmente o fundo de investimento ele costuma cobrar algo próximo de 2% ao ano, quando a gente fala de renda variável. E ainda cobra uma taxa de performance quando o fundo está apresentando ali um bom resultado. Então, assim, se a gente comparar com um fundo de gestão ativa, essa taxa é uma taxa boa. Se a gente comparar com outros ETFs, geralmente
temos outros ETFs aqui no Brasil que tem uma taxa um pouco mais baixa do que isso, mas eu considero 0,5% uma taxa ok, tá? Não vou falar que é uma taxa excelente, mas também não é uma taxa ruim. É uma boa taxa de 0,5%. Porém, né, se você for investir diretamente nas ações, você não vai pagar essa taxa. Então essas são as vantagens e desvantagens. E aí, Daniel? Agora eu quero saber qual é a sua opinião. Vale a pena ou não vale a pena investir? Você vai investir nesse ETF? Bom, eu costumo dizer que cada investidor ele tem que ter uma carteira que vai de acordo com o perfil dele, vai de acordo com a realidade de cada investidor. Então, por exemplo, para o investidor que não tem tanto tempo para estudar, não tem paciência para poder estudar as ações que vai investir e quer receber um dividendo mensalmente, quer ter uma carteira diversificada a baixo custo, eu considero que é uma ótima opção, tá? Porque você vai conseguir montar uma carteira que tem todo o potencial para ter um retorno acima da média do mercado, mesmo você não sabendo nada. Então pensa o cara que não sabe nada, não tem nenhum conhecimento, não sabe nada sobre ações, ele vai conseguir construir uma carteira com esse ETF para ele receber uma renda mensal e essa carteira tem grandes chances de conseguir superar a média do mercado. Então isso aqui é algo muito bom, tá? Então assim, vejo com bons olhos, principalmente para o investidor iniciante que quer estar investindo sozinho, sem ter um determinado acompanhamento, seria uma opção muito interessante, beleza? Agora, eu, Daniel, particularmente, eu não vou investir nesse ETF. Poxa, Daniel, você está falando que é bom, mas você mesmo não vai investir? Não, por quê? Porque conforme eu acabei de mostrar, tem a desvantagem tributária, né? Tem desvantagem tributária, tem desvantagem de taxa, e eu, como sou um investidor que gosto do que faço, né? Sou uma pessoa que fica aqui praticamente diariamente estudando o mercado, analisando ações, tanto para mim poder produzir conteúdo, quanto para mim poder orientar os meus mentorados, para mim poder investir melhor, eu muito provavelmente vou conseguir um retorno a longo prazo melhor do que investindo nesse ETF. Por quê? Porque eu consigo estruturar uma carteira tirando aqueles ativos que não são tão bons, que vão estar dentro desse ETF, e ao mesmo tempo tendo uma vantagem tributária caso eu queira vender um determinado ativo, e também em cima dos dividendos que eu vou receber. Então, para o investidor que já tem mais conhecimento, que acompanha o mercado de perto, que faz uma gestão, de fato, uma gestão eficiente da sua carteira de investimentos, acompanha o resultado das empresas, acompanha as teleconferências, está por dentro dos fatos relevantes, está de fato fazendo o seu dever de casa e já está investindo tem um tempo, já tem uma boa experiência no campo de batalha, é provável que não seja a melhor das opções investir através do ETF, devido às questões, né, tributárias, devido também ao fator da carteira ter alguns ativos que, na minha opinião, não são os melhores para a gente poder estar comprando, beleza? Então essa é a minha opinião, espero que você tenha gostado desse conteúdo, espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor. Compartilha com seu amigo que está aí querendo saber se vale a pena ou se não vale a pena investir nesse ETF. A gente se vê no próximo vídeo, até a próxima, tchau, tchau!